Tenho 34 anos, trabalho remotamente com moro sozinho em um tovnhouse simples, daqueles em que as casas são coladas umas às outras. Não é nada de luxo, mas é meu. Comprei há alguns anos, depois de muito tempo juntando dinheiro e abrindo mão de várias coisas. Para mim, isso sempre significou estabilidade. Uma das razões pelas quais escolhi esse lugar foi a pequena varanda nos fundos. Não é grande, nada instagramável, mas foi o primeiro espaço que realmente senti como meu. Comprei alguns móveis básicos, umas plantas baratas, e instalei uma luminária de luz quente, direcionada para baixo. À noite, eu costumava sentar ali com um café, às vezes com um notebook, às vezes só para respirar um pouco depois do trabalho. Nunca fui de fazer barulho. Não recebo visitas com frequência, não coloco música alta, não faço festas. Na maioria das noites, o único som era o teclado do notebook ou o barulho distante da rua. Meu vizinho do lado é um homem de cerca de 50 e poucos anos. Sempre foi servado. Não chegava a ser grosseiro, mas também nunca foi amigável. A gente se cumprimentava com um aceno rápido de cabeça, no máximo um boa noite seco. Nada além disso. O primeiro comentário veio de forma quase educada demais. Uma noite, por volta das 8, eu estava sentado na varanda quando ouvi alguém pigarrear do outro lado do muro baixo que separa nossas áreas. Desculpa incomodar, mas essa luz aí tá batendo direto na minha janela. Olhei para a luminária. Ela estava claramente apontada para o chão. Sério? Ela é direcionada para baixo. Mas posso diminuir a intensidade. Se puder ajudar. Naquele momento, não vi problema nenhum. Diminui a luz, ajustei um pouco o ângulo e achei que o assunto tinha morrido ali. 2 dias depois, ele voltou a reclamar. Disse que mesmo com a luz mais fraca ainda a incomodava. Dessa vez, o tom já não era tão educado. Ainda assim, tentei resolver. Comprei uma lâmpada mais fraca, mudei novamente a posição, e até deixei de usar a varanda em alguns dias para evitar conflito. Comecei a me sentir meio ridículo por estar me policiando dentro da minha própria casa, mas dizia a mim mesmo que era melhor manter a paz. Então, numa sexta-feira à tarde, cheguei do mercado e vi algo estranho perto da minha porta da varanda. Era uma placa improvisada, feita à mão, com letras grandes de caneta preta em um pedaço de papelão plastificado. Estava pendurada na grade como se fosse algo oficial. Dizia: horário permitido de uso da varanda, até às 19 horas, em respeito à tranquilidade do bairro. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender se aquilo era uma piada de mau gosto ou se eu estava interpretando errado. Olhei em volta, procurando alguma explicação. Não havia assinatura, logotipo da administradora, nada. Só aquela regra colada na minha entrada. Na hora, senti uma mistura de confusão e desconforto. Não era raiva ainda. Era aquela sensação estranha de alguém atravessando uma linha invisível, mas de forma tão confiante que você começa a duvidar de si mesmo. Tirei uma foto da placa e mandei para um amigo, perguntando se eu estava exagerando. Ele respondeu quase na hora: isso não pode ser sério. Mais tarde, encontrei o vizinho quando ele estava entrando em casa. Você colocou essa placa? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Ele nem hesitou. Coloquei. Depois das 7, sua varanda vira um incômodo. Não é só para mim. Mas isso não é uma regra oficial. Alguém precisa impor limites. Estou agindo no interesse de todos. A forma como ele disse isso, com tanta certeza, me deixou inquieto. Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de bom senso. Voltei para casa com aquela frase ecoando na cabeça: alguém precisa impor limites. E foi ali que comecei a me perguntar se ignorar aquela placa seria apenas um detalhe. Ou o início de um problema muito maior. Naquela noite, fiquei um bom tempo sentado no sofá, olhando para a porta da varanda como se ela tivesse se tornado algo proibido. A placa ainda estava lá fora. Eu podia simplesmente ignorar, mas a sensação era estranha, quase infantil, como se eu estivesse sendo observado. Por volta das 19h30, fiz café e fui para a varanda de propósito. Não por desafio, mas porque era sexta-feira, eu estava cansado, e aquele sempre foi meu pequeno ritual de fim de semana. Acendi a luz no nível mais baixo possível. Mal iluminava a mesa. Não demorou nem 5 minutos. Ei! A voz veio alta, seca, do outro lado do muro. Você não viu a placa? Suspirei antes de responder.
Vi. Mas isso não é uma regra oficial. Estou usando minha própria varanda. Depois das 7 isso vira perturbação. Já falei. Não tem barulho nenhum. Nem música. Não é só barulho. É respeito. Essa palavra começou a me incomodar. Respeito, do jeito que ele usava, parecia significar obediência. Ignorei e continuei sentado. Alguns minutos depois, ouvi algo bater no muro. Depois outro barulho metálico. Quando me levantei, vi que ele estava ajustando alguma coisa do lado dele. Uma espécie de painel improvisado, como se estivesse tentando bloquear a luz, mas de um jeito exagerado, teatral. No dia seguinte, a placa ainda estava lá. Não só isso, havia outra, menor, colada na lateral, dizendo vizinhança não é lugar para abuso. Aquilo já não era mais sobre luz. Decidi falar com ele de novo, dessa vez durante o dia. Olha, isso está ficando desconfortável. Você não pode colocar regras na minha porta. Ele cruzou os braços. Se você tivesse bom senso, eu não precisaria. Bom senso não é impor horário. Você mora em comunidade. Aprende a viver em uma. Aquilo me pegou forte. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que evita conflito, que tenta se adaptar. Comecei a me perguntar se eu realmente estava sendo egoísta. Será que outros vizinhos se incomodavam e não falavam nada? Mas então algo mudou. Na semana seguinte, comecei a notar pequenas coisas. A placa sumia durante o dia e reaparecia à noite. Um dia, encontrei lixo encostado na divisão do meu quintal. Em outra noite, enquanto eu estava na varanda, a luz da casa dele piscou várias vezes, como se estivesse sendo ligada e desligada de propósito. O pior foi quando cheguei em casa e encontrei um bilhete enfiado por baixo da porta. Se você continuar ignorando as regras, vou tomar providências. Sem assinatura. Sem explicação. Foi ali que senti aquele frio no estômago. Não era mais um vizinho chato. Era alguém tentando me intimidar dentro do meu próprio espaço. Pela primeira vez, senti raiva de verdade. Não explosiva, mas aquela raiva silenciosa que fica presa no peito. Naquela noite, não fui para a varanda. Fiquei andando pela casa, pensando no que fazer. Parte de mim queria confrontar. Outra parte queria simplesmente ceder para evitar dor de cabeça. Mas algo dentro de mim travou. A ideia de abrir mão do meu próprio espaço por medo me pareceu errada. No dia seguinte, liguei para a administradora do condomínio. Pedi acesso às regras, horários de silêncio, qualquer coisa relacionada ao uso de áreas privadas. A atendente foi clara: não existe restrição de horário para uso de varandas particulares, desde que não haja barulho excessivo. Pedi tudo por escrito. Quando desliguei, senti um misto de alívio e tensão. Porque agora eu sabia que estava certo. Mas também sabia que isso não ia acabar de forma simples. E eu ainda não fazia ideia de até onde ele estava disposto a ir quando percebesse que eu não ia mais recuar. Na segunda-feira, imprimi o e-mail da administradora e deixei sobre a mesa. Fiquei olhando para aquelas linhas frias, objetivas, que diziam basicamente: não há qualquer regra que proíba o uso de varandas particulares após determinado horário. Era simples, direto. E, ainda assim, eu estava nervoso. Naquela noite, saí para a varanda exatamente às 19h10. Não fiz nada diferente. Sentei, abri o notebook, acendi a luz fraca. Esperei. Dessa vez, ele não gritou de imediato. O que ouvi foi a porta dele se abrindo com força. Passos rápidos. Em segundos, ele estava encostado no muro, visivelmente alterado. Você está fazendo isso de propósito. Olhei para ele com calma, mas por dentro tudo estava acelerado. Não. Estou só usando minha casa. Eu avisei que tomaria providências. Também tomei. Levantei o papel, falei com a administradora. Não existe regra nenhuma sobre horário. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não aquele silêncio reflexivo. Era um silêncio duro, como se estivesse tentando decidir o próximo passo. Eles não sabem como é viver aqui. Disse, por fim. Isso é convivência. Você devia colaborar. Colaborar não é aceitar intimidação. Essa foi a primeira vez que usei essa palavra em voz alta: intimidação. Ele percebeu. O rosto dele mudou. Não gritou, não discutiu mais. Apenas me lançou um olhar que misturava raiva e algo próximo de vergonha, virou as costas e entrou em casa.
Na manhã seguinte, a placa não estava mais lá. Nem aquela, nem a menor. Nenhum papelão, nenhuma fita, nada. O espaço na grade parecia estranhamente limpo, como se nada tivesse acontecido. Quase me perguntei se eu tinha exagerado tudo na minha cabeça. Mas não tinha. Porque o clima mudou. Passamos a nos ignorar completamente. Nem acenos, nem bom dia. Um silêncio pesado, permanente. Não houve pedido de desculpas, nem conversa final. Apenas um acordo não verbal de distância. Continuei usando a varanda. Não todos os dias. Às vezes, ainda penso 2 vezes antes de acender a luz. Não por medo dele, mas porque aquela experiência deixou uma marca. A sensação de que algo tão simples pode virar um campo de batalha sem aviso. Aprendi que ceder por paz nem sempre traz paz. Às vezes, só ensina o outro até onde ele pode ir. E que defender um limite não te transforma automaticamente em uma pessoa difícil. Às vezes, só te impede de desaparecer aos poucos. Não houve vitória clara. Não houve reconciliação. Só um espaço que voltou a ser meu. É a consciência incômoda de que, mesmo quando você está certo, o preço emocional pode ser mais alto do que você espera. Ainda me pergunto se poderia ter lidado melhor. Ou se, naquela situação, não havia um final realmente bom, apenas o menos injusto.